Bom dia! Se você adora ver o bordado ganhar vida ponto a ponto, chegou no lugar certo. Hoje é dia de colocar a mão na agulha e seguir com mais um projeto encantador. Capricha no bastidor e vem comigo. Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então vamos continuar o nosso projetinho. Espero que vocês tenham gostado da aula das folhas, né? E hoje nós vamos começar a abordar os copos de leite, né? Então, nós temos um copo de leite aqui e o outro aqui em cima, ok? Vocês podem acompanhar pelo risco que vocês têm, tá? Se vocês não estão conseguindo visualizar muito as imagens, né? Então, aqui a gente tem uma partezinha, tá? Que ele sobe aqui. E aqui nós temos outra partezinha. E aqui tem, como se fosse, ele viesse fazendo aqui uma beiradinha, né? Aqui nós temos um que some, né? Só para fazer como se fosse uma dobra aqui, tá? Esse aqui também, ele é como uma dobra, tá? Do lado de cá também. Só que ele aqui no risco juntou, não era para ter juntado. Mas enfim, né? Depois bordando, vocês vão olhando pelo vídeo, já fica bem certinho. Aqui a gente tem aquela parte amarela, né? Que eles chamam, nesse aqui, no caso desse aqui, eu não lembro como é que era o nome. Ele é amarelo, tá? Então esse aqui a gente vai fazer por último. Primeiro vai bordar toda a parte branca, tá? E aí esse aqui vai ficar por último, depois a gente vai bordar num outro ponto que eu vou estar mostrando para vocês, para ficar bem legal assim. Meninas, eu vou colocar para vocês a imagem, tá? De um copo de leite, tá? Para vocês estarem olhando, para ver mais ou menos como a linha que eu estou seguindo, tá? Aí, quando vocês estiverem bordando, vocês quiserem voltar a olhar na imagem, daí vocês podem voltar a olhar na imagem. Eu vou, para esse início aqui, meninas, eu estar usando, deixa eu organizar aqui, que eu não organizei minha bancada hoje, 3 cores, tá? Então, eu vou até uma metade com uma cor, depois a outra metade com outra cor e finalizo com uma cor, ficar mais clara. Então, a mais escura, a média e a mais clara em cima. Então, mais ou menos as duas na mesma altura, porque ele está tudo na mesma altura, ok? Então, meninas, lembrando para vocês se inscreverem, tá? No canal, curtirem, comentarem, compartilharem. É bem importante pra gente. Eu guardei minha agulha, meninas, não sei nem que eu coloquei, que tava tudo junto aqui. Não, tem dias assim que você, como é que começa a bordar e perdeu a agulha, né? Mas realmente eu não sei o que eu fiz da agulha. É que eu sempre deixo espetadinha aqui, quero ver se ela não tá pro lado de baixo, não. Eu vou só achar a agulha, meninas, eu já volto. Então, meninas, achei a agulha perdida. Ela não tava perdida. Eu tava bordando as folhas. E aí, que eu gosto dessa aqui porque ela é a mais fininha que eu tenho. Eu preciso comprar mais agulha fininha. As outras já são mais grossinhas. E aí, eu enrosquei no próprio fio de meada, porque eu tava lá na sala sentada bordando. E acabei deixando lá, e daí eu trouxe o fio. E agora, quando eu fui bordar, que eu me toquei, digo, cadê a agulha? E agulha é algo que a gente perde facinho, né? Normalmente eu tenho ali um lugarzinho já que eu guardo elas, deixo tudo elas juntinhas, né, para não perder. Mas hoje eu vim, daí trouxe, deixei aqui em cima e fiquei com preguiça de guardar, quase que eu perco a agulha. Bom, então eu vou começar bordando aqui com o tom mais escuro, tá?
Eu já coloquei daí o fio na agulha. Continuo bordando com fio só, tá, meninas? Por enquanto não bordei nada com 2 fios, tudo com fio. É a cor que eu vou estar utilizando agora. Eu gosto muito, acho linda essa cor. É o 280, tá? Ele é um verde amarelado, um amarelado esverdeado, tanto faz um ou outro. E para bordar esse tipo de coisa é muito bonito. Então aqui ela tem, olha, essa divisão, tá? Então eu vou primeiro bordar um lado e depois eu vou bordar o outro. Por quê? Porque para esse lado eu vou bordar assim aqui, tá? E esse lado eu vou bordar assim pro lado de lá. Eu vou só puxar aqui um pouquinho pra cima para eu conseguir pegar. E vou pegar bem aqui na pontinha. Ela faz como se fosse aqui um biquinho assim, tá? Daqui eu vou subindo. Tem um fiozinho, deixa eu cortar ele aqui, senão ele vai ficar atrapalhando a gente. Tecido, por mais que você passe a tesoura e picotar, mas ele ainda, às vezes, conforme ele ainda continua. Desfiando. Pode ultrapassar um pouco, tá, meninas? Ali aonde a gente marcou. Então, eu já estou com o fio aqui, eu já vou bordar o outro lado também, tá? E ele também faz um bicozinho, mais ou menos até aqui, assim, onde eu tinha marcado. Você divide em 3 partes, né? Então, seria um terço.
E ele aqui embaixo tem essa parte mais larguinha mesmo. Só virar a imagem ali pra mim. Eu já chacoalhei tudo aqui, né? Ok? Então, agora eu termino o fio. E volto com a cor um pouquinho mais clara. Então, agora vamos utilizar um pouquinho mais claro, que é o 279. Ele é um amarelo que lembra um verde, assim, sabe? É que eu não sei o nome das cores, né, meninos? São tantas cores. Então, mais ou menos, a gente vai tentando descrever. Então, é um amarelo que lembra um verde. O outro já era mais um amarelo para verde, assim, né? E aí temos o outro que é um tom mais clarinho ainda, que é só bem amarelinho mesmo, bem clarinho. Mas seguem todos nessa linha. Como eu já tô com o fio na agulha, já vou passar pro outro lado e vou bordar o outro lado também.
Eu fui, deixa eu arrumar aqui. Eu fui dar uma arrumada porque o bastidor ele tá rodando pra lá e pra cá e não para. Eu tenho um tecido aqui que são os panos de prato que eu comprei pra bordar. Aí eu vou bordar com vocês, tá? A gente vai bordar praticamente quase tudo só ponto contorno. Então vai ser nosso, depois terminando esse aqui vai ser o nosso próximo projetinho. Eu preciso fazer uns panos de prato pra mim. E aí eu digo que eu vou testar por embaixo pra ver se ele firma um pouquinho mais o bastidor. Eu acho que foi o que melhorou. Depois eu tenho que achar outra coisa pra pôr aqui. A gente procura sempre estar melhorando, né, Elsa? E fica irritante, né, quando está assistindo e fica a coisa se remexendo ali. Eu, pelo menos, não gosto. Ok? Então, agora eu vou terminar aqui e volto com o mais claro daí para finalizar essa parte de baixo. Aí a gente já começar a bordar a parte branca. Então, aqui nós temos um amarelo, ele é muito, muito claro. É o 292, tá? Ele é bem clarinho. E aí eu venho mesclando desde mais embaixo. Se a gente dá uma enrolada no fio. Ok? Então, vocês repararam que aqui no meio eu não fiz aqui, ela tem uma beirada, tá? Que a gente vai fazer em branco. Então, aqui eu não fechei, eu deixei em aberto, tá? Então, como eu já estou com o fio aqui, eu já vou terminar o outro lado aqui. Aqui eu estou pegando bem dentro para mesclar bem, que o resultado tá ficando muito bom.
sei que às vezes pela câmera não aparece muito bem. E aqui eu vou dando a volta. Ficou perfeito. Aqui só para fechar aqui parece que ficou uma ponta deslocada ali, pronto. Então ficou mais escuro, um médio e um clarinho na ponta, né? E agora a gente vai começar a bordar a parte branca, ok? Então eu vou terminar o fio e já volto. Então, meninas, agora vamos bordar a parte do meio. Eu vou estar utilizando a cor branca, tá? Então é essa partezinha aqui, tá? Ele faz uma voltinha aqui, tá? E ele faz um cantinho ali. Então, eu vou começar pegando bem aqui embaixo. E vou subir com um pontinho aqui, ó. Só um ponto reto. É só o início, tá? E agora eu venho bordando assim. Fecha bem os pontinhos. Desculpe, meninas, eu de vez em quando ainda tenho que tossir. Aqui faltou um pontinho bem aqui no meio. E aqui meio que eu vou virando, tá?
usando pontinhos menores. Vocês lembram do lequinho que a gente aprendeu lá na casa dos sonhos? Então, acho que na colheita encantada também tinha. Posso seguir reto aqui? Pode também, tá? O ponto vem e termina aqui em cima. Aqui assim, qualquer falha que fica, depois eu volto com o ponto, tá? E dou uma ajustadinha. Esse tipo de bordado é bem comum, tá, gente? Eu voltar e depois ir ajustar os pontinhos. Agora eu venho aqui só marcando até o final e daí eu volto preenchendo. Então eu tô vindo aqui, eu tenho o meu risco, ó, daí eu passo aqui e ele vai terminar aqui. Só tem meu fio lá embaixo.
Vocês vejam que aqui eu venho diminuindo o meu ponto agora. E agora eu volto fechando. Claro que aqui, sendo fundo preto, né, ele sempre vai ficar um resquício, né, do tecido preto. Faltou ainda um pontinho, ponto muito curto. Deixa eu melhor. Ai, mas aqui depois eu não quero voltar com o ponto. Eu venho aqui, eu posso até dar uns pontinhos em branco aqui que vai ficar bonito, quer ver? Olha. E ele que nem aparece que foi dado pontos em branco. Ele meio que vai dar uma luz ali. E daí às vezes a gente olha, esse negócio não vai dar certo, né? Eu sei que vocês também eu não confio muito. Aí eu digo, acho que esse negócio não vai ficar bom. Aqui falta um pontinho. Só para organizar. Aqui ele ficou um pouco aberto, eu posso vir aqui e dar um ponto. Em branco mesmo. Aqui também eu posso dar mais um pontinho em branco. Aqui embaixo também. Olha que fofo que ficou. Aqui também faltou um pontinho. E aqui já temos o início do nosso copo de leite, olha. Então ele ficou todo, é como se fosse uma aba, né? Então aqui ele vai seguir reto. E aqui ele fez como se fosse aquela abinha ali, né? E agora a gente vai seguir bordando. Como que nós vamos seguir bordando agora esse copo de leite?
Então, aqui nós temos aquela parte laranja, né? Aqui assim. Que nós vamos bordar depois, né? E agora a gente vai vir bordando assim, ó. Tá, venho pra cá, subo pra lá, reto. Aqui eu viro, e aí venho bordando assim, tá? Só que assim, eu vou bordar a parte de dentro um pouquinho mais escuro do que a parte de fora, tá? Então, na parte interna, eu vou estar utilizando o fio número 2, tá? Então, é o 2. E o branco que eu utilizei agora pro início é o número 1. Então, vocês vejam que pro número 1 e pro número 2, ele tem uma grande diferença de um pro outro, sabe? Você colocando um ao lado do outro, olha, vocês podem ver. Aí não seria um branco e um gelo, mais ou menos assim, para ter uma ideia, né? Então, aqui daí a parte de dentro, o que eu vou usar é a parte mais gelo, tá? E aí a de fora eu uso o branco. Mas eu vou mesclando, tá? Por quê? Porque eu quero que dê um pouco de profundidade aqui, né? Então, a cor escura sempre dá profundidade e a parte mais clara, ela dá mais pra cima, digamos assim, né? E meninas, então, continuando. Eu vou bordar uma parte aqui só, tá? Do número 2, tá? Que é essa a cor de gelo, eu costumo dizer gelo. E eu vou fazer aqui um pouco de profundidade, tá? Aqui nessa volta. E aqui eu vou deixar, aqui não, porque aqui eu vou bordar com o amarelo daí, tá? Então, vamos começar. Lembrando que eu já tinha marcado, né? Ele vai ficar assim, tá? Vai lá. Se vocês estiverem escutando um barulho, é o filho da vizinha da frente. Hoje é sábado, eles estão em casa. Aí ele bate a bola contra o portão. Aí vai esse barulhinho chato. A gente tem que aproveitar, né, quando tem um tempinho para bordar, para gravar.
ver se vocês pegam bem rentinho, tá? Então, aqui, olha, nessa parte aqui de cima, não. Aqui eu vou bordar tudo branco, tá? Agora, eu já venho pro outro lado e continuo bordando o outro lado. Vai escapou meu fio. Aqui, como eu já tinha marcado, então eu já sei a direção, né? Eu vou terminar o fio e já continuo com a mesma cor, tá? Que é o número 2, não troquei ainda.
menos até aqui, que é a direção do pezinho, tá? Final do pezinho, do primeiro pezinho. Tô pegando um pouquinho mais pra cá, porque eu acabei entortando ali. Ok, então eu vou encerrar aqui e agora eu já volto com o branco. E agora eu continuo lá pra cima. Mas assim, meninas, eu vou mesclando, tá?
Às vezes faz um nó assim. Bem, meninas, então eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Aí na próxima aula a gente volta terminando de bordar, né? Toda a parte branca ali. Veja que já vai dando assim, né? Um detalhe de florzinha mesmo, né? De um copo de leite. É que essa aqui é uma parte, é uma região maior, né? Para a aula não ficasse muito longa também, né? Aí eu volto já na próxima, daí pra gente terminar esse copo de leite e talvez eu já comece a bordar o passarinho, né? Aí depois, por último, eu bordo o outro copo de leite e aí trago já o acabamento também para vocês verem como é que vai ficar, ok? Então, até a próxima aula, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou entrar lá no meu grupo, lá do Facebook, do WhatsApp. Está lá no Facebook, no primeiro comentário fixo, tá? O link, aí é só escanear e entrar no grupo, ok? Caso vocês tenham bastante dúvidas ou querem perguntar algo mais, por lá é mais fácil para esclarecer, ok? Então, até a próxima aula.